Paz do Senhor a todos. Amém. No mês passado, no segundo domingo, nós começamos a falar sobre sinais da volta de Jesus. Não sei quem estava aqui. Quem estava aqui? Então nós começamos a falar de sinais da vida de Jesus. Vimos alguns pontos, mas hoje nós queremos dar uma continuidade. E hoje eu vou entrar num assunto, é um assunto às vezes que causa um pouco de medo, alvoroço, mas eu queria que vocês ficassem em paz, Às vezes tem pessoas que às vezes não dormem à noite, chega à noite, não dorme, fica preocupado com aquilo, e não é essa a intenção. A intenção é nós aprendemos um pouco daquilo que a palavra fala. E se você lembrar, esse aqui foram os... Pedi para apagar aqui a luz, apaga a luz só para a gente poder ver bem aqui. Isso aqui foram alguns sinais que nós vimos sobre Israel, nós vimos sobre hoje como está a sociedade, multiplicação da iniquidade, nós vimos sinais na natureza, nós vimos aí sobre terremotos, sobre os maremotos, sobre doenças, nós vimos no mundo religioso falsos profetas e falsos cristos, vimos a questão da evangelização do mundo, da perseguição da igreja, e hoje nós vamos ver sinais do cenário político. E vamos falar a respeito desse assunto que é o governo mundial anticristão. Quando nós falamos no mês passado, nós tínhamos inclusive em setembro, 23 de setembro, tinha sido marcada a data para a volta de Jesus, E ele não veio. E aí eu chamei a atenção para uma coisa: existem dois problemas. Primeiro é que marca a data errado, mas a segunda coisa também é nós acharmos que ele não virá, porque Jesus, ele de fato virá. E quando a gente fala desse assunto também sobre o anticristo, a gente sabe que tem às vezes muita paranoia, às vezes tem muito exagero, às vezes tem previsões que não se cumprem, a pessoa quer ser exata demais, fala algumas coisas, não se cumpre, e às vezes as pessoas elas ficam com um pouco de receio, até foge desses assuntos. Mas a gente não pode fugir daquilo que a Bíblia diz. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso aí, o futuro governo mundial anticristão. Vamos estar falando sobre essas coisas. Então primeiro aqui, inúmeras passagens da Bíblia, elas vão descrever esse personagem, que ele vai exercer um governo mundial totalitário, que ele vai exigir adoração para si mesmo, e que ele vai se colocar no lugar de Deus. E consequência disso é que todo aquele que desejar salvar-se em Cristo, muitas vezes vai ter que pagar com a sua própria vida. Agora deixa eu dizer uma coisa assim, na verdade a palavra anticristo, que é contra Cristo, ela só aparece nas epístolas de João, aparece 3 vezes na Bíblia, aparece lá em 1 João e 2 João, nós vamos ver aqui algumas passagens. Mas a ideia desse governante, a ideia dessa situação, ela vai aparecer em diversas partes da Bíblia, e são essas que nós vamos ver. Então aqui nós vamos começar com uma passagem do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 a 5, se você não conseguir ler aqui, você pode ler na sua Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 a 5. Aqui ele não vai usar essa palavra, ele não vai usar a palavra anticristo, ele vai usar o termo homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Mas quando você vai olhar a descrição, essa passagem na verdade vai até lá o versículo 10, nós só vamos ler um pouquinho, mas só para entender que ele falava desse personagem, desse homem que vem e que se opõe a Deus. Então ele fala assim: não deixem, isso aqui é NVI, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então ele vai falar de alguém que vem, e ele é o homem da iniquidade, filho da perdição, ele se opõe a tudo que se chama Deus ou se adora, e ele vai se assentar no templo de Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Agora no versículo 5 fala uma coisa que eu acho muito curiosa. Paulo escreve assim, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar dessas coisas?
ele está falando para os Tessalonicenses. Ele ficou 3 semanas lá em Tessalônica e ele vai falar desse assunto. Então nem sempre é um assunto que a gente vai falar todos os momentos, todas as horas, mas o apóstolo Paulo, ele fala: eu falei desse assunto, eu disse para vocês que essas coisas iriam acontecer. Então, primeira passagem que nós temos, ele fala da vinda desse homem. Agora, lembre-se o seguinte: eu disse que aquela geração que ele escreve, eles já estavam aguardando a vinda de Jesus, e passou-se 2000 anos, e nós estamos vendo que esse dia está quase mais próximo. Também talvez eles achassem que ia ser uma coisa imediata, que esse homem do pecado ia se manifestar. Ele ainda não se manifestou plenamente, mas nós já estamos chegando nesse tempo. E aí mais 2 passagens que nós temos, e aqui 1 João capítulo 2, ele vai usar o termo anticristo, e ele vai dizer aqui: filhinhos, 2,18, 1 João capítulo 2 versículo 18, ele diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então ele fala assim: vocês sabem que ele vem, mas já agora muitos anticristos se têm manifestado. Então ele fala que tem os anticristos, mas tem aquele que é o anticristo. E aí no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele vai dizer assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então ele vai falar algo semelhante ao que o apóstolo Paulo fala: ao mesmo tempo que ele virá, ele já está no mundo. Ao mesmo tempo que um dia ele vai se manifestar na sua plenitude, a ação dele já temos no mundo. Então essa é a segunda porção. Mas nós temos ainda uma terceira porção mais conhecida, e foi uma passagem, Apocalipse 13, pode abrir aí Apocalipse 13. Foi uma passagem que eu lembro quando eu estava fazendo jornalismo, e você começa a aprender muita coisa diferente, e de repente eu olhei para Apocalipse capítulo 13, e muitas coisas começaram a fazer sentido, de perceber para onde o mundo está indo. Então Apocalipse 13, não vou dizer que tudo é fácil de interpretar, que tudo é fácil de entender, que a gente é capaz de dizer todos os detalhes, tudo que vai acontecer, a gente não sabe, mas fala algumas coisas curiosas. Eu sempre começo aqui, a abertura aqui é meio complicada, diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que viera semelhante a um leopardo, tinha pés como os de urso, boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Não é uma descrição muito fácil, e eu falo assim que até essa palavra besta, para a nossa cultura é uma palavra ruim, porque besta, que a gente fala assim, fulano é besta, no sentido de que é tolo, mas na Bíblia, quando fala besta, está falando de um animal feroz. E quando a gente lê na Bíblia lá, Daniel 7, a gente vê que cada animal feroz, ele representava um reino. Então quando compara aqui esse governante com a besta, está dizendo que vai ser um reino feroz, um reino dominador. Então a ideia que nós temos é um reino que está para surgir no mundo, um reino dominador. E aqui em Apocalipse 13 tem algumas descrições, aliás em todo Apocalipse tem algumas descrições sobre ele, para a gente só pensar nisso, tá? Primeiro aqui no capítulo 13, versículo 3, diz assim que toda a terra, olha só o que diz assim, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então o que você está vendo? Um governante mundial, que a terra inteira está encantada com ele, maravilhada com ele, e o está seguindo. No versículo 7 vai falar sobre o poder dele, diz assim: e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então você veja assim que a descrição dele é alguém que vai seduzir o mundo inteiro. Primeiro todo mundo fica maravilhado, e aqui fala dele tendo poder sobre toda tribo, língua e nação. No versículo 8 diz assim: e todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Então aqui é
outro ponto, todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Então você vê um culto à personalidade para esse que vai surgir. Depois não é uma passagem daí, é Apocalipse 17:3, assim: esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta. Então você está vendo aqui que eles estão entregando o poder a ele. Então alguém que vai possuir um poder muito grande. Mas continuando aqui ainda no capítulo 13, no versículo 4, diz assim, que ele tem grande poderio militar. Quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Então o que quer dizer com isso? Quer dizer que ele vai ter um poderio militar muito grande e que os reinos vão tremer, não vão ousar simplesmente se levantar contra ele. Versículo 6, estou pegando só alguns pedacinhos. Versículo 6 diz assim, que ele abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Então você está vendo que esse governante é um governante que se opõe a Deus, igual está descrito lá em 2 Tessalonicenses 2. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. No versículo 15 do capítulo 13, vai falar que ele busca adoração, puxa adoração para si, diz assim: e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui novamente você vê ele puxando a adoração para ele exigindo adoração para ele, e aquele que não adorasse seria morto. Mesmo que a gente vê em Tessalonicenses 2, ele se assentando no trono de Deus, querendo parecer Deus. E aqui no versículo 16 e 17 nós vemos um controle econômico, ele tendo um controle econômico pleno, que diz assim: não pode comprar nem vender quem não tiver na mão ou na testa sua marca, número ou nome. Tudo isso assim, na realidade, para a gente pensar isso numa realidade histórica, não é fácil a gente pensar. Mas aqui a Bíblia ela fala de realmente uma situação mundial, dessa assim, um governante mundial que se opõe contra Deus, que é temido por todos, que tem controle sobre todos, que tem controle econômico, que exige adoração, que tem grande poderio militar e que persegue todos aqueles que servem ao Senhor e leva eles à morte. É esse o quadro. É um quadro ruim, é um quadro de Apocalipse 13, que é um quadro forte, mas é aquilo que a Bíblia descreve. Mas aí nós temos que pensar o seguinte, que ainda que ele possa surgir no futuro, um quadro como esse, ele não surge de hoje para amanhã. Gradativamente as coisas vão levando a essa situação, e é sobre isso que eu quero falar, sobre aquilo que nós já estamos hoje vivendo, aquilo que nós já temos hoje. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,6, ele diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, antes dele vir na sua plenitude, ele já vai se manifestar. E João vai dizer assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. E no capítulo 4, versículo 3, ele diz: esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e que agora já está no mundo. Então, tanto Paulo como João, ele fala assim: ele vem, mas mesmo antes dele chegar, o espírito dele já vai operando no mundo. Então nós temos que olhar para o nosso mundo hoje. Quando eu falo da gente pensar sinais da vinda de Jesus, nós pensamos também em sinais hoje que já mostram um caminhar do mundo nessa direção, um caminhar no mundo de futuramente se estabelecer esse governo mundial. Então a primeira coisa eu quero, assim, quando a gente olha hoje para algumas cenas políticas, a gente vê que o mundo está caminhando sobre isso. E eu sempre falo assim, às vezes quando a gente fala em governo mundial, em haver um governo mundial, as pessoas pensam que isso aí é uma coisa secreta, ou está secreta, que só algumas pessoas têm informação sobre isso, mas isso não é verdade. Na verdade, já faz séculos que pensadores, políticos, estadistas, eles olham para o mundo e eles falam assim: o mundo precisa de um governo mundial. Se você procurar na internet, você vai encontrar inclusive aquele Papa que renunciou, o Bento XVI, dizendo que o mundo precisa de um governo mundial. Então sempre houve no coração dos pensadores, dos governantes, a ideia assim de que em algum momento você tem que ter um governo que possa abranger o mundo inteiro. E cada vez mais nós vamos caminhando nessa direção.
Primeira citação que eu tenho aqui, e eu queria ler, ela foi feita em 1970. O autor dessa declaração era um historiador, era um homem de muita cultura, muito conhecimento, um historiador britânico chamado Arnold Toynbee, e ele defendia um governo mundial. Ele achava que o mundo só vai sobreviver se tiver um governo mundial. Ele escreveu muitas obras, mas em 1970 ele deu uma entrevista, e dessa entrevista surgiu um livro chamado A Sociedade do Futuro. Só vou citar algumas coisas aqui, mas esse livro é muito chocante, porque ele fala que tem que surgir um governo mundial, e um governo mundial ditatorial. Não é um governo mundial pacífico, democrático, não. Ele defende que tem que ser um governo totalitário para as coisas poderem funcionar. E aí ele fala assim, em 1970, ele fala assim: creio numa possibilidade real de que no próximo capítulo da história tenhamos de nos submeter a um governo autoritário se quisermos continuar a viver. E ele falou assim: imagino um mundo integrado e em paz no ano 2000. Ele achava que no ano 2000 isso já teria acontecido, através de uma ditadura. Ele achava que era uma ditadura mundial, que não hesitaria em matar ou torturar aqueles que, no seu entender, constituíssem uma ameaça à aceitação passiva da sua autoridade absoluta. Então ele dizia assim que o mundo precisava desse governo, e que esse governo ia ser ditatorial, e que ele ia torturar e matar qualquer grupo que discutisse com o seu poder. E ele via isso com a maior naturalidade, ele defendia isso com a maior naturalidade. Ele fala: o mundo está caminhando para isso, e é isso que o mundo verdadeiramente precisa, senão nós não vamos sobreviver. Nós estamos vendo aqui um homem esclarecido, pensando, ele não está pensando em Apocalipse, ele não está lendo Apocalipse, mas ele está olhando a história do mundo, e o entendimento dele é que o mundo caminha para ele. E aí ele fala mais uma coisa, ele fala assim: é pouco provável, a meu ver, que o governo mundial se estabeleça devido ao desejo ou mesmo à aceitação da maioria da humanidade. Parece-me que esse futuro Estado mundial será imposto à maioria por uma minoria eficiente, impiedosa e fanática, inspirada em alguma ideologia ou religião. Então eu quero que você pense assim, uma pessoa, ele não está estudando a Bíblia, as profecias da Bíblia, mas ele conhece a história ele conhece muito a história, e ele entende que é esse caminho que o mundo está indo, e que esse caminho que o mundo tem que ir. O livro dele inteiro ele vai defender isso com unhas e dentes. Então você pensar que essa ideia de um governo mundial, e um governo mundial autoritário, ela está circulando por aí. Aí eu ganhei de presente esse livro aqui faz uns 2 anos. Esse livro se chama O Mundo Não Tem Mais Tempo a Perder. É um livro recente, tá? Um livro deve ter isso mesmo, 2, 3 anos que foi lançado. Um grupo de pensadores europeus, e o livro é um apelo a um governo mundial. São muitos pensadores de várias áreas. Quem faz o prefácio desse livro, inclusive no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e ele vai fazer o livro inteiro é uma defesa da necessidade, da obrigatoriedade de começar a se pensar e falar de um governo mundial. E ele fala assim: o primeiro passo na direção dessa governança mundial é pensá-la. As nossas representações do mundo devem corresponder já agora a uma vontade de governança mundial. A urgência. E como diz Edgar Morin, se é urgente alertar, é ainda mais urgente começar. Os textos que se seguem nesse livro destinam-se a alimentar o debate e lançar os marcos de uma metamorfose para uma sociedade-mundo de um novo tipo. Então são pensadores, e eles estão dizendo que tem que começar a falar, tem que começar a fazer, tem que se começar a trabalhar na direção de um governo mundial. E aí ele fala assim: devemos entregar a organizações mundiais nossas partes de soberania relativas a problemas planetários. Então ele fala que os países não tem mais que tentar resolver isso tem que entregar na mão de organizações mundiais que vão começar a resolver isso. E aqui ele vai falar assim: terrenos férteis para discutir sobre um governo mundial, problema do efeito estufa, água potável, armas leves, direitos humanos, criação de um tribunal penal internacional. Tudo isso é coisa que ele defende para caminhar nisso. E ele fala assim: esses assuntos devem começar a ser debatidos e ser objeto de uma ofensiva pedagógica. Sabe o que ele quer dizer com ofensiva pedagógica? Tem que começar a ensinar isso sempre. Hoje nós estamos vendo
a força se colocando nas escolas a questão da ideologia de gênero, que não tem sentido nenhum. E até fala assim, o mais estranho não é a ideologia em si, é a força com que eles querem colocar. Pois eu vou falar assim, daqui a uns anos nós vamos ver nas escolas e eles vão estar aprendendo sobre a necessidade de um governo mundial. Aquilo que hoje eles chamam de temas transversais, eles vão começar a colocar isso nas escolas, vai ser obrigatório se pensar nisso, discutir isso. É assim que a coisa começa e nós estamos caminhando para isso. Isso aqui são pensadores que estão fazendo isso. E ele fala assim: deste modo, uma profunda reforma do único embrião de governança mundial atualmente existente, a ONU parece dispensável. E aí é um ponto: todos aqueles que falam de um governo mundial, eles vão apontar para a ONU. E aí nós pensamos que de algum modo a ONU realmente ela já forma um governo mundial. Ela já começa a impor, e aliás já vem impondo há algum tempo, muitas agendas, muitos pensamentos, muitas questões, ela já vai colocando. Quer ver uma coisa que às vezes a gente não para pensar? Mas, por exemplo, nenhum de nós aqui acredita que o homem veio do macaco, nenhum de nós aqui acredita na evolução. Mas em toda a escola você vai aprender sobre evolução. Seus filhos vão aprender sobre isso, concordem eles, não gostem ou não, é isso que vai ser ensinado. Mas por que é ensinado isso? Aí você pega, a ONU tem um órgão chamado Unesco, que é o órgão que cuida da educação e da cultura. E o fundador da Unesco, o Julian Huxley, ele era neto do Theodore Huxley, que era o maior defensor que Darwin teve. Ele era neto desse defensor do Darwin. Então, quando ele funda a Unesco e começa a Unesco, ele realmente fala isso. Ele propõe que a educação tem que frisar, que ela tem que focar na questão da evolução. E por isso nós aprendemos isso na escola. Quer ver outra coisa? Muitos de nós aqui trabalhamos com 10, 12, 13 anos. Nós já começamos a trabalhar. Hoje é proibido, tem que ser 16 para cima. O que é isso? Isso é imposição da ONU, que vai fazer sanções, que vai fazer boicote com os países que não adotam esse padrão de trabalhar 16 anos em diante. Então, de certo modo, a ONU ela já foi criando todo um esquema no mundo inteiro. Ela vai influenciar leis, comportamentos e uma série de ações no mundo inteiro, que a gente nem fica sabendo por que isso entrou no governo, por que tem isso, mas ela vem pautando todas essas coisas. E aí, só mais uma frase sobre a ONU, porque tem várias, inclusive o Arnold Toynbee, ele defende a ONU, ele defende que a ONU tem que criar uma polícia mundial para punir quem não obedecê-la. Então é uma coisa muito forte. Mas aqui uma declaração de um prêmio Nobel da Economia em 1969, que ele fala assim: os problemas da humanidade não podem mais ser resolvidos por governos nacionais. O que se precisa é um governo mundial, e a melhor maneira de chegar a ele é fortalecendo o sistema da ONU. Então, quando a gente fala sobre um governo mundial, a gente pensa que é uma coisa que está muito longe, mas na verdade é uma coisa que já está bem perto. Você já tem dentro do mundo uma estrutura, quase todos os países são filiados à ONU, ela tem representação na grande maioria dos países, se não tiver um ou outro, e ela está lá influenciando, ainda de uma forma mais ou menos democrática, mas isso é muito fácil de mudar. Ou seja, a estrutura para um governo mundial, ela está pronta. Essa lista aí que você não vai conseguir enxergar, mas é uma lista, aí tem 17 órgãos da ONU. Você tem um órgão que cuida da educação, você tem um que cuida da Organização Mundial da Saúde, né? Você tem uma que cuida do trabalho, você tem uma que cuida da comunicação, da aviação. Na verdade, existem 80 órgãos na ONU que fazem gestão sobre inúmeros assuntos, que os mais variados que você imaginar, e que estão aí influenciando o mundo, e às vezes a gente nem sabe, nem tem ideia que isso acontece, mas realmente isso acontece. Eu falei da outra vez da questão homossexual, que a Organização Mundial de Saúde, durante muito tempo, ela classificou o homossexualismo como doença. De repente, o movimento homossexual fez uma pressão sobre a Organização Mundial de Saúde e eles cortaram. O homossexualismo deixou de ser doença, e a partir daí deixou de ser. Amanhã, para ela fazer outras imposições, como eu já disse, e de repente dizer que pedofilia não é desvio sexual, que não é doença, que é normal, também basta ir lá órgãos e fazerem pressão. Então, com um pouquinho de atividade, ela tem condições de influenciar o mundo inteiro. Então, isso para a gente pensar
que nós não estamos longe de um governo mundial já estruturado, como acontece com a ONU. Isso não é para você ficar apavorado, isso é para você começar a pensar e começar a enxergar o mundo que nós temos, que aquilo que a palavra falou vai se cumprir. Lembrando aqui a pregação do pastor Silas ontem, e a gente pensar que essa questão do reino anticristão entra na lista que ele fala de coisas que nós gostaríamos que não se cumprisse, mas que vai se cumprir. Eu também não gostaria que isso existisse, eu gostaria de não ter isso na Bíblia, eu gostaria que falasse que tudo vai ser paz, amor, que não vai ter perseguição, que não vai ter nada, que não vai ter esse ser aí fazendo essa bagunça na humanidade, mas foi o que Deus disse na sua palavra, e a sua palavra ela vai se cumprir. E eu tirei essa citação aqui, e essa citação diz assim, é uma citação complexa, tá? Mas eu vou explicar ela. Diz assim: dentro da ONU está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão, um grupo de pensadores bem informados, em cujas mãos está o destino da humanidade. Eles estão sob o controle de muitos discípulos do quarto raio, e o seu foco é o plano de intuição búdica, o plano que comanda toda atividade hierárquica. Vocês entenderam isso aqui? Também não, tá? Isso aqui é conversa de nova era, de esotérico, né? Isso é conversa de esotérico, de ocultista, do movimento nova era, que já foi muito falado, hoje não é muito. Mas a pessoa que fez esse pronunciamento aqui chamava-se Alice Bailey, e ela vai falar isso, que através da ONU é que virá o controle da humanidade. Mas a grande questão que eu destaco aqui sobre essa Alice Bailey, ela está muito ligada a todo esse movimento nova era, de ocultismo, de uma série de coisas. E o ramo da nova era, eles acreditam o seguinte, que realmente vai vir uma nova era para o mundo, e que nessa nova era que vem para o mundo, vai haver um novo Cristo. Eles falam isso mesmo, um novo Cristo. E que o trabalho deles é preparar o mundo para essa vinda do novo Cristo através de um governo mundial. Você pode pensar que isso é só uma ideia desse um grupo meio estranho e esotérico. Só que essa mulher, entre várias organizações que ela fundou uma editora chamada Lucis Trust, que significa confiança em Lúcifer, e ela fundou uma organização chamada Boa Vontade Mundial. Se você procurar na internet Boa Vontade Mundial, você vai descobrir algumas coisas. Uma das coisas que você vai descobrir é o seguinte, que um dos propósitos da Boa Vontade Mundial, está até escrito aqui, está escrito no site deles, isso aqui não é nada secreto, não tem nenhuma fonte secreta. No site deles está escrito assim, que um dos trabalhos da Boa Vontade Mundial é cooperar no trabalho de preparação para o reaparecimento do Cristo. Está escrito lá no site deles em português. O site está em português, porque já tem inclusive sede aqui no Brasil dessa organização. Agora, o mais que eu digo assim, que não são só palavras, é que essa organização e outras semelhantes a ela, desse viés ocultista, eles participam da ONU, eles têm trabalho lá dentro da ONU. Aqui inclusive assim, política e os programas da Boa Vontade Mundial são formulados por um grupo internacional que com sede em Genebra, Londres e Nova York, consultando outros grupos cooperadores e associados em muitos cantos do mundo. Eles têm base inclusive dentro da própria ONU e em vários órgãos da ONU. Então eu só quero assim que você enxergue que esse grupo esotérico que pensa no novo Cristo, eles enxergam também a ONU como esse instrumento de conquista mundial e de transformação mundial. Então não tem como a gente olhar para a ONU, olhar para esses livros e discursos falando sobre um governo mundial e achar que isso não vai acontecer. Dentro de poucos anos e cada vez mais nós vamos ver a necessidade e o discurso chamando para um governo mundial. Aí a gente às vezes pensa um pouquinho sobre isso e a gente acha que isso é uma coisa impossível, como é que isso pode acontecer? E aí eu queria aqui chamar a atenção para uma coisa. Todo mundo já viu alguma matéria, já escutou alguma coisa sobre o período nazista, quando Hitler dominou a Alemanha, matou milhões de judeus e fez diversas atrocidades. E a gente fica pensando,
e a gente fica pensando como é que ele conseguiu, até hoje os historiadores ficam pensando, como é que ele conseguiu mudar, assim, fazer tudo que ele fez, as crueldades, as ideias tão absurdas que ele defendeu, como é que ele conseguiu fazer tudo isso? E uma pergunta que a gente sempre faz também é, a igreja, a Alemanha foi onde aconteceu a Reforma Protestante, estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante esse ano, e a pergunta é, como é que ele conseguiu fazer isso na Alemanha, onde nasceu a Reforma Protestante, e as igrejas, o que elas pensaram? Então é onde a gente começa a olhar para o Hitler, não tem como você olhar para ele e não enxergar alguns traços e algumas semelhanças com esse futuro governo mundial. Aqui não vou ler tudo que está aqui, que é muito longo, mas é uma coisa curiosa e que pouca gente sabe, mas há alguns anos atrás se descobriu que o Adolf Hitler, ele estava na lista para receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele estava na lista. Hoje eles escondem um pouco isso, porque até se ele tivesse ganho o Prêmio Nobel da Paz, ia ser o absurdo dos absurdos do mundo, mas isso realmente aconteceu. Ele estava na lista para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então eu quero que você imagine, porque sempre quando a gente fala de anticristo, a gente fala dessas coisas, a gente pensa que um governante mundial que surja com essas características, que ele vai vir falando que ele é do mal, falando que ele vai fazer uma série de coisas erradas. Não, ele vai vir com uma boa imagem, ele vai vir com realmente uma série de ações boas. Quer saber? Os alemães amaram Hitler porque Hitler tirou eles do caos econômico, eles estavam falidos. Veio o Hitler, desenvolveu toda a indústria, daqui a pouco tinha emprego para todo mundo, tinha dinheiro, já tinha uma situação econômica boa, todos eles estavam dispostos a ouvir aquilo que ele tinha para falar. Então a gente tem que pensar para nós não sermos ingênuos. E aí é onde dói o coração, você pensar e aqui a gente ser atento nas coisas. O que a igreja, os pastores, como que eles viram Hitler? Eles não se opuseram a Hitler? Eles não mostraram que aquilo estava errado? Então algumas coisas que alguns pastores disseram a respeito do Hitler. Então olha só, um pastor alemão disse assim: na absoluta escuridão da história da igreja, Hitler se tornou, por assim dizer, a maravilhosa transparência da nossa época, a janela da nossa era, pela qual a luz incide sobre a história do cristianismo. Por intermédio dele, podemos ver o Salvador na história dos alemães. Aqui é um pastor. Eu quero que você veja assim, o grau de cegueira que ele tinha, que eles não foram capazes de enxergar o que realmente estava acontecendo ali. E aí, outro pastor, ele fala assim: Deus veio a nós por intermédio de Hitler, por intermédio da sua honestidade, da sua fé e do seu idealismo. O Redentor nos encontrou. Hoje sabemos que o Salvador veio e temos uma missão: sermos alemães e não cristãos. Então eu só quero que você vá pensando que essas pessoas, eles não estavam preparados para alguém sorrateiro, maligno e com aparência até de coisa boa como era o Hitler. E aqui mais uma última fala, diz assim: somos muito gratos a Deus por ele, como Senhor da história, ter nos dado a Adolf Hitler, nosso líder e salvador em nossa difícil situação. Reconhecemos que nós, de corpo e alma, estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu líder. Essa servidão e obrigação contém para nós, cristãos evangélicos, seu significado mais profundo e santo em sua obediência ao comando de Deus. Eu só quero que você pensar toda uma nação enganada, toda uma igreja enganada. Ah, mas ninguém se opôs. Não, teve gente que se opôs, inclusive morreu por se opor, foi preso por se opor, pagou o preço por se opor ao governo dele. Mas foram poucos aqueles que foram capazes de enxergar aquilo que estava acontecendo. Entre eles, gente, olha, quem ora, ele vai ter o discernimento das coisas. Quem ora vai ter o discernimento das coisas. Esse é um livro sobre oração, é um testemunho de um homem de oração, é um britânico. E esse homem, ele fez muitas orações, inclusive pelo renascimento de Israel, pela proteção dos judeus. Ele mesmo salvou muitos judeus. Mas ele chegou um momento que ele está orando, e ele começa a orar contra Hitler. E aí ele fala assim: certamente foi por causa dessa vitória e do conhecimento que o Espírito Santo era mais forte do que o diabo em Hitler, que o instituto dele, um ano mais tarde, foi capaz de ter certeza, quando veio a guerra,
de que essa não significava uma vitória de Satanás, mas era a guerra de Deus contra a besta. Então ele estava, enquanto os aliados lutavam na guerra contra Hitler, ele orava, e ele entendia assim, ele sabia que Deus ia dar a vitória, e ele entendia que Hitler era besta. Ele olhava o Hitler não como essa coisa boa que alguns alemães e pastores alemães viram, mas ele viu ele como inimigo, e ele ficou ali orando até que Deus trouxesse a vitória. Um momento que ele faz assim: durante os anos da guerra, os judeus nunca foram esquecidos, embora as orações a Deus fossem principalmente a favor de assuntos referentes às nações. E ele disse assim: quando a guerra começou, o Senhor nos transferiu dos judeus para a besta, nome que ele dava ao diabo no sistema nazista, e Deus nos disse: obtenha a vitória sobre ele. Eu quero só que você pense assim: duas pessoas, dois grupos, né? Um grupo que olhou Hitler e falou: não, ele é o nosso líder, não, ele veio para fazer o bem, e se deixou levar por ele. E um grupo de pessoas que oravam e que de repente olharam e falaram: opa, isso aí não, isso aí é a besta, esse é o mal, nós vamos orar e Deus vai nos dar vitória. Então eu quero que você pense nessas coisas, porque nós temos que estar atentos àquilo que vai acontecendo ao nosso redor. Quando vocês começarem a escutar muito falar sobre governo mundial, talvez de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta, não é simples que isso aconteça, mas é algo que a Bíblia diz que vai acontecer, e nós temos que estar atento para isso. E aí, fazendo um resumo aqui, primeiro ponto, nós temos o consenso entre pensadores e estadistas da necessidade de um governo mundial. Isso está cheio de literatura sobre isso, né? Nem sempre eles estão em acordo entre si. Um pensa que tem que ser de um jeito, outro acha que tem que ser do outro acha que tem que ser por esse caminho, mas estão discutindo o assunto, falando do assunto. Segundo, nós já temos uma estrutura existente que atinge o mundo inteiro, que tem já de alguma forma a gestão sobre o mundo inteiro, que é a ONU. Nós já temos isso montado. A estrutura para um governo mundial, ela já existe em todos os países. Terceira coisa, a presença dessa estrutura tem elementos e conceitos anticristãos. Nem tudo lá é anticristão, tem inclusive muitos cristãos na ONU, nem tudo lá é anticristão, mas nós temos elementos lá dentro que são anticristãos, e a tendência é que eles cresçam e se desenvolvam mais. E ao mesmo tempo, nós temos que olhar para a nossa época e ver o desenvolvimento de uma cultura bem anticristã, reavivamento de paganismo. Você sabia que hoje, por uma coisa tão comum hoje, virou bruxaria, né? Virou uma coisa assim que é comum, se fala disso com a maior naturalidade, se transmite isso com a maior naturalidade. Hoje você tem cultos pagãos que estão retornando, tem inclusive culto à deusa Diana, ao deus Thor, ao deus Odin. Você hoje tem esses cultos voltando. Hoje você tem satanismo se multiplicando assim de uma maneira muito grande, você vai ver em todo lugar. Você tem valores cristãos sendo atacados. Basta a gente ver aí o movimento, eu falei um pouquinho do movimento homossexual, que tenta impor isso na cultura, tenta impor isso na escola. A pastora Aida estava me falando de uma notícia que ela viu do movimento no Rio Grande do Sul, que eles estão querendo acabar com o casamento monogâmico, ou seja, o casamento só um homem e uma mulher. É um movimento para acabar com isso. A própria ideologia de gênero, eles usam uns termos às vezes difíceis, mas um termo que eles usam é o seguinte: nós precisamos acabar com a heteronormatividade. O que ele quer dizer com isso? Nós precisamos acabar com a ideia de que o relacionamento entre um homem e uma mulher é o normal. Essa é a ideia. Nós precisamos acabar com isso. Isso não é o normal, é apenas uma das maneiras de se relacionar. Então, só para a gente entender que há todo um movimento que vai ficando cada vez apertando mais a coisa. Uma série de ideias anticristãs vão aí, inclusive entrando na legislação. Vou só dar aqui um exemplo. Você sabe que tem países que já é proibido você fazer prosélito, você pregar o evangelho que não seja dentro da igreja, só pode pregar dentro da igreja. Inclusive essa foi uma proposta que se você tivesse que falar contra o homossexualismo, fosse só dentro da igreja, fora não. Então alguns países já têm essa lei proibindo. E aconteceu um caso aqui, são casos que às vezes você não fica sabendo, sai na imprensa ali, hoje sai muita coisa, de um pastor que ele pegou um jovem, foi evangelizar um jovem, e esse jovem tinha cometido um crime,
E esse jovem chegou até ele pregou para esse jovem, e quando ele for orar por esse jovem estava endemoniado, ele expulsou o demônio daquele jovem, restaurou a vida daquele jovem. Quando aquele jovem estava bem, estava firme, ele falou o seguinte para aquele jovem, isso aqui aconteceu na Bahia, ele falou para aquele jovem assim: olha, você precisa se entregar para a polícia, porque você cometeu um crime e você tem que se entregar para a polícia. Aí ele foi lá, já vou lá com você, a gente conversa com o delegado, e você confessa lá para eles. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele era um homem muito simples, e ele começa a falar que aquele jovem cometeu o crime possuído pela tranca-rua, pela pombagira, pelos demônios do inferno, e começou a usar esse linguajar. O delegado foi lá e prendeu ele, porque ele estava ofendendo os cultos afro-brasileiros, ele estava ofendendo esses cultos. Isso são coisas que já têm começado, tá? Tem um livro muito famoso da Universal que se chama Guias, Caboclos e Orixás, que é um livro que trata todos esses elementos do culto afro como demônios, e esse livro foi apreendido e foi proibido porque você não pode ofender outros cultos. Então nós estamos chegando num momento em que que a nossa fé vai ser controlada, o que você diz vai ser controlado, o que você fala vai ser controlado. Então a gente caminha por um caminho, às vezes com passos mais lentos ou mais rápidos, mas nós estamos indo nessa direção. E muitas dessas coisas que estão acontecendo nas universidades, aqui é só um resumo, tá? Mas esses dias acompanhei um caso de uma menina cristã, que ela estudando na faculdade de História, Faculdade Federal de Santa Catarina, a professora começou a ofendê-la porque ela se opunha ao feminismo, né? Movimento feminista com as suas coisas, e ela começou a ser atacada, e ela acabou abrindo processo contra a professora, abriu processo contra a universidade, mas ela mostrou algumas coisas, e ela mostrou no diretório acadêmico, ou seja, diretório acadêmico é aquele lugar que supostamente os alunos estão lá para aprender, para estudar, para discutir ideias. Mas ela mostrou fotos lá, eu nem quis falar, não quero por isso, porque são coisas muito ruins, mas eu mostrava assim, desenhado lá bem grande, com nomes de blasfêmia, no diretório acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina, uma mulher nua, com chifres e rabo, como se fosse demoníaca mesmo, pisando sobre a cruz e urinando sobre a cruz. Então era assim, mais ou menos que você vê numa universidade, você está vendo numa universidade. Então eu quero que você pense assim, quanto ideias e pensamentos anticristãos, ideias opostas à Bíblia, eles vão sendo semeados, muitas vezes em altos graus da intelectualidade as coisas vão caminhando. Isso não é nem um pingo do que realmente acontece por aí. Então, para a gente ter ideia de para onde as coisas vão caminhando, nós estamos vivendo nessas épocas que são muito difíceis. E aí eu quero terminar, e eu quero colocar algumas coisas para nós, diante de todo esse quadro, diante de toda essa situação, nós nos posicionarmos como cristãos. Primeira coisa nós pensarmos que nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Jesus voltar. Amém? Então, primeira coisa, nós estamos aguardando o Senhor. O Senhor vem dos céus e Ele vem nos buscar. Amém? É a campanha de quarta-feira, né? Quando virdes todas estas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, quando você lê a Bíblia, você lê sobre o anticristo, você lê sobre ações do mal, você lê sobre essas coisas, mas sabe o que também a gente lê? Nós lemos que Jesus é o vencedor. Toda vez que a Bíblia fala do anticristo, sabe o que fala depois? Que Jesus vem e destrói o anticristo. A Bíblia diz que Jesus vem e o destrói só com o sopro da sua boca. É isso que ele fala. Ele o destruirá com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda. Então eu quero só que você saiba que Jesus é tão poderoso que só o sopro dele derrubou o anticristo, tá? Eu quero que você saiba disso, que você não precisa temer o anticristo, porque você está na mão daquele que é o Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Então nós temos que pensar nisso. Então que a nossa vida está nas mãos do Senhor, não está na mão dele. Quem tem que temer ele são aqueles que não conhecem o Senhor. Segunda coisa, nós estamos aqui neste mundo justamente para resistir ao espírito do anticristo, justamente para resistir a tudo aquilo que ele quer fazer nesse mundo, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
Essa é a realidade. Nós temos que resistir, nós temos que nos manter em Deus, nos manter firme e resistir a todo esse mal que está aí, não concordar, não aceitar, não compactuar, não entrar em conflitos e brigas, mas nos posicionarmos em Cristo. Terceira coisa, mesmo atentando para isso, olhando para essas coisas, pensando nessas coisas, vigiando, que a Bíblia manda vigiar, tomar cuidado, mas a nossa grande preocupação, a grande coisa que nós temos que estar atentos, não é para o império do anticristo, e sim para o reino de Deus. Nós somos chamados para estar, viver e proclamar o reino de Deus. Nós somos chamados para receber aquilo que o reino tem para nós, para sermos embaixadores do reino, cidadãos do reino. Foi para isso que nós somos chamados, é isso que nós temos que estar pronto. E por último, eu queria que você abrisse aí segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E você tomasse essa palavra para você. Tudo que está aí para vir, nós temos que estar prontos e atentos. Mas Paulo escreve assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo. Diga, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu um espírito para nós estarmos atemorizados com essas coisas, aflitos com essas coisas, mas Deus nos deu o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de equilíbrio, para que a gente possa lidar com tudo isso, na graça dele, e vencer sobre tudo isso, porque pode ter certeza, Jesus está voltando e ele vem nos buscar, amém? Ele vem nos buscar. O nosso destino é a glória, a nossa vida é a glória, e é lá que nós temos que focar o nosso coração e o nosso pensamento. Eu lembro que a gente é novo convertido, e esse foi um assunto que eu sempre gostei. E um dia me puseram para evangelizar uma menina, uma adolescente. E aí, ao invés de eu falar para ela que Jesus morreu por ela na cruz, que Jesus era o Salvador, ressuscitou, eu fui falar tudo isso aqui para ela. Eu fui ler todas as passagens para ela, era o que eu sabia fazer, eu gostava, eu fui falar para ela. Ela ficou tão atemorizada que ela aceitou Jesus e se converteu. Levou a mãe para a igreja, levou o padrasto para a igreja. Eu quero assim, o mundo precisa também saber essas coisas. O mundo precisa saber que o único refúgio que existe é Cristo, amém? Que Ele é a porta, aquele que entrar por Ele vai ser salvo. Que este mundo aqui do jeito que está, que já é maligno, né? Que o príncipe, que o Deus desse mundo, segundo o entendimento dos incrédulos, a saída para esse mundo nós já temos. A nossa saída é para cima, da onde o Senhor virá nos buscar. Glória a Deus. E nós temos que estar prontos para tudo isso. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Glória a Deus, glória a Deus. Mais do que nunca, nós temos que nos revestir do Senhor. E aí eu quero só, eu ainda não entrei nisso aqui, mas eu quero só terminar com esse versículo que eu amo muito, Isaías 60, versículo 1 a 3, assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém? O mundo pode estar sendo coberto de trevas, mas a luz do Senhor vai sendo derramada sobre nós. Quanto mais, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então que você ore agora, e você busque a graça de Deus. Você não precisa temer nada disso. Você está em Cristo, você está no Senhor, e aquilo que está sendo reservado para você é muito maravilhoso, é muito glorioso. O olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então feche os teus olhos, ora ao Senhor. Pai amado, nós oramos agora, Senhor, nós clamamos, ó Pai, nós vemos na Tua palavra todas essas coisas, ó Pai, que estão marcadas para vir ao mundo, todas essas coisas, ó Pai, que estão estabelecidas para vir ao mundo, ó Pai, mas nós, Senhor, estamos em Ti, Senhor, o Senhor é a nossa rocha,
O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso esconderijo, ó Pai, o Senhor é o nosso lugar forte, Senhor. Ó Deus, nós clamamos nesta noite, para que o Senhor venha revestir a nossa vida com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua autoridade, que o Senhor nos venha cercar com a Tua mão, que o Senhor venha nos dar temor, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, pôr a Tua mão sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos estar guardados, nós queremos estar revestidos, nós queremos, Pai, estar colocado em Ti, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre a nossa vida, Senhor, que a Tua glória, Senhor, esteja sobre a nossa vida, que nós possamos estar, Senhor, plenamente, totalmente, Senhor, guardados, protegidos, Senhor, revestidos em Ti, para a glória, para a honra do Teu santo nome, Senhor. Age em nós, continua, Senhor, operando, agindo, tocando, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Aleluia. És a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Agora diga: Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. No início diga: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Diga: Tu és santo, ó Senhor. Aleluia. Tu és digno de louvor. Só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. O desejo do nosso coração dizer é isso ao Senhor Jesus: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga forte: vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga forte:
Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Diga isso mais uma vez, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar o pastor Fernando para fazer a oração final, mas eu queria dizer que quem não tomou ceia ontem ou hoje pela manhã, nós estaremos servindo a ceia ali naquela sala ao lado, e ao terminar aqui o culto, nós estaremos orando por você que tem alguma questão particular, que você quer que ore, algum problema mais sério. Não vai embora sem receber uma oração específica. Os pastores estarão aqui na frente orando por você. E se você vai tomar a ceia e você quer oração específica, primeiro tome a ceia, depois você vem para cá. A gente não demora lá e os pastores estarão aqui esperando. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Senhor, Deus, Pai, nós te louvamos. Nós te damos graças, Senhor, por esse privilégio que temos de sermos alertados para o dia em que o Senhor Jesus volta. Senhor, ajuda-nos a preparar as nossas vidas, ajuda-nos a branquear as nossas vestes, ajuda-nos a lavar as nossas vestes, para que possamos estar prontos para esse grande dia, para esse sublime dia. E por isso hoje nós já nos alegramos, nos regozijamos, nós levantamos as nossas cabeças para o alto, porque realmente a nossa redenção está próxima. Obrigado, Senhor, obrigado por esse privilégio. E agora, Senhor, leva-nos para as nossas casas, na bênção, na paz. Concede, Senhor, uma semana de vitória. Uma semana de vitória. Sabemos que vivemos dias de tribulação, de dificuldade, mas o Senhor está conosco a cada dia. Por isso nós descansamos no Senhor, sabendo que o Senhor nos conduz, o Senhor nos guia a cada dia. Obrigado, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos dar uma grande salva de palmas ao Senhor, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos.